bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. Falando de ópera, hoje vamos chegar ao Renascimento e contar mais um pouquinho da história da música para entender como a ópera nasceu. No vídeo anterior, falei sobre o canto gregoriano, aquele canto onde todas as vozes cantam juntas a mesma melodia, na mesma altura e ritmo, criando um som melodioso único, sem instrumento algum. Falei também da polifonia, aquela combinação de duas ou mais linhas melódicas cantadas simultaneamente, uma forma musical que se tornou dominante na Idade Média e no Renascimento. Hoje vamos dar uma passadinha no teatro da Idade Média e vamos entrar no Renascimento. Por que falar do teatro? Porque o drama é essencial na ópera. Apesar de conhecermos muito sobre o teatro greco-romano, a história do teatro durante mais da metade da Idade Média é pouco conhecida. Durante a Idade Média, a linguagem teatral foi banida da Europa, pois a Igreja considerava essa linguagem pecaminosa. Sabemos que a partir do século XII, a Igreja resgatou o teatro, com a finalidade principal de divulgar preceitos religiosos e histórias bíblicas, e que a partir desse período, o teatro religioso, ou seja, a prática de representar dramaticamente o serviço litúrgico, foi estabelecida. Essa técnica foi inicialmente aplicada aos dramas de Anunciação, Natividade, Paixão e Ressurreição, onde os padres representavam os personagens. Esses dramas eram cantados de forma a aproveitar a arquitetura das igrejas na propagação do som. O drama ajudava a projetar as palavras, que assim ganhavam um sentido místico. Porém, aos poucos, o drama se desligou do serviço litúrgico e foi reservado para momentos especiais. Normalmente, as encenações eram um clímax das procissões, sendo apresentadas nas portas e degraus das igrejas, tendo os padres como atores e o povo como coro. O texto era inicialmente lido em latim, mas aos poucos passou a ser declamado na linguagem coloquial. À medida que o tempo foi passando, o palco e os figurinos foram ficando mais elaborados. Atores profissionais substituíram os padres no comando dos espetáculos. Os palcos passaram a ser improvisados em praças públicas com pranchas e cavaletes, sendo chamados teatro de cavalete. Em torno do século XIV, a transformação do drama litúrgico para o teatro popular estava completa. O teatro havia sofrido modificações estéticas e novamente se estabeleceu. O teatro falado se tornou presente e a ele se juntaram canções. A música foi incorporada de forma muito natural às representações teatrais. Cada povo desenvolveu características teatrais próprias, sempre com um texto falado entremeado por canções populares ou canções criadas para ele. O desenvolvimento do teatro ocidental, assim como o teatro grego, foram fundamentais para o aparecimento da ópera, como veremos ao longo dos nossos vídeos. Vamos entrar no Renascimento? O que foi o Renascimento? O Renascimento foi um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Foi um movimento cultural, artístico, político e econômico, que se caracterizou pela retomada dos valores clássicos greco-romanos e pela explosão do pensamento humanístico. O pensamento humanístico foi uma abordagem intelectual que enfatizava o valor e o potencial do ser humano, buscando inspiração nas obras filosóficas, literárias e artísticas da antiguidade clássica. Foi uma retomada dos valores clássicos greco-romanos. O apogeu desse período aconteceu na Itália, no finzinho do século XV e durante o século XVI. Seu auge literário foi o movimento petrarquiano, que teve as poesias de Francesco Petrarca, do século XIV,
como fonte de inspiração. Francesco Petrarca foi um poeta, orador e escritor humanista italiano que viveu no século XIV. A temática amorosa, os recursos estilísticos e o vocabulário utilizados por ele em suas poesias foram estímulos criativos para os poetas renascentistas. Sua obra, Il Canzoniere, uma coletânea de poemas líricos, se tornou referência poética. A nível temático, o amor passou a ser o agente, transportando o enamorado a um estado de elevação, provocando a dor, o desejo ou a perturbação emocional perante a amada. Nesse contexto, o amor poderia ainda causar uma análise introspectiva, principalmente sobre os paradoxos do sentimento amoroso, levando o enamorado a caminhadas melancólicas por entre serras e campos desertos. Surgiu uma nova forma de poesia. Esses novos textos poéticos passaram a ser utilizados pelos compositores de música sacra ou profana, que se desvencilharam do estilo sacro que até aqui norteava suas composições. A linguagem musical totalmente celestial cantada nas igrejas não se adaptaria a esses novos tempos. Aqui vai um exemplo da música de Giovanni da Palestrina, o maior representante da música da igreja naquele momento. Com certeza essa música, apesar de belíssima, é muito celestial para representar os sentimentos de amor dos novos poetas. Era preciso trilhar um caminho distinto, desenvolver uma nova linguagem que representasse o sentimento descrito naqueles poemas tão bonitos criados. A resposta foi encontrada numa nova fórmula musical existente na Itália desde o final do século XIII, mas que se tornaria extremamente revolucionária durante o Renascimento. Essa fórmula é o madrigal. Mas, como eu gosto de deixar você curioso, essa história eu só vou contar no nosso próximo vídeo. E se você gostou do nosso papo de hoje, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe seus comentários e compartilhe com os amigos. Muito obrigada, uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Tchau!